na relação entre a ação e seu efeito. Esse comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira: R, S, em que R é a resposta, pressionar a barra, e S do latim estímulo, é o estímulo reforçador, a água, que tanto interessa ao organismo. A seta significa levar a. Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo estímulo foi mantido da relação R-S do comportamento respondente para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar de ela ocorrer após a manifestação do comportamento. O comportamento operante refere-se à interação sujeito-ambiente. Nessa interação chama-se de relação funcional. A relação entre a ação do indivíduo, a emissão da resposta e as consequências é considerada funcional, porque o organismo se comporta, é o estímulo, ou se adequa àquela resposta. Ou seja, sua ação produz uma alteração ambiental, consequência que, por sua vez, retroage sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência. Assim, agimos sobre o mundo em função das consequências criadas pela ação. A correspondência das respostas são as variáveis de controle mais relevantes. Pense no aprendizado de um instrumento. Tocamos um instrumento para ouvir o seu som harmonioso. Há outros exemplos: dançar para estar próximo do corpo do outro, mexer com uma garota para receber o seu olhar, abrir uma janela para entrar a luz do sol, e etc. Eventos consequentes: reforçamento e punição. Ações são mantidas ou não pelas consequências que produzem no meio ambiente. Essas consequências são denominadas reforçadoras quando aumentam a frequência da emissão das respostas punidoras, ou aversivas quando diminui, mesmo que a temporariedade, a frequência das respostas que as produziram. Chamamos de reforço toda consequência que, mediante uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência da resposta. Considerando as consequências que aumentam a frequência das respostas, é dito que o reforço pode ser positivo ou negativo. O reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura de resposta que produz. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que remove ou atenua. Assim, poderíamos voltar à caixa de Skinner do experimento anterior, que oferecia uma gota de água ao ratinho sempre que ele encostasse na barra. Agora, ao ser colocado na caixa, recebe choques do assoalho. Após várias tentativas de evitar os choques, o ratinho chega à barra e, ao pressioná-la acidentalmente, o choque cessa. Com isso, as respostas de pressão tenderão a aumentar de frequência. Chama-se de reforço negativo ao processo de fortalecimento dessas classes de resposta à pressão à barra. Isto é, a remoção de um estímulo aversivo controla a emissão da resposta. É condicionamento por se tratar de aprendizagem, e também reforçamento, porque um comportamento é apresentado e aumentado em sua frequência ao alcançar o efeito desejado. O reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo, gotas de água com uma barra de pressão, por exemplo. O reforço negativo permite a retirada de algo indesejável, como o choque, onde vimos no último exemplo. Não se pode, a priori, definir um evento como reforçador. A função reforçadora de um evento de um ambiental qualquer só é definida pelo aumento na frequência da resposta que produziu, ou seja,
pela reação funcional estabelecida entre o comportamento do indivíduo e o ambiente. Entretanto, alguns eventos tendem a ser reforçadores para toda uma espécie, como por exemplo, água, alimento e afeto. Os reforços secundários, ao contrário, são aqueles que adquiriram a função quando pareados temporariamente com os primários. Alguns desses reforçadores secundários, quando emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados, como dinheiro e aprovação social, que reforçam grande parte do repertório comportamental. No reforçamento negativo, dois processos importantes merecem destaque: as esquivas e a fuga. A esquiva é um processo no qual o estímulo aversivo condicionado e incondicionadores. A esquiva é um processo no qual os estímulos aversivos condicionadores e incondicionadores estão separados por um intervalo de tempo apreciável, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que previna a ocorrência ou reduza a magnitude do segundo estímulo. Você com certeza sabe que o raio é o primeiro estímulo, procede a trovoada, que é o segundo estímulo, que o chiado procede ao estouro de rojões, que o som do motorzinho usado pelo dentista procede à dor no dente. Esses estímulos são aversivos, mas os primeiros nos possibilitam evitar ou reduzir a magnitude dos segundos, ou seja, tapamos os ouvidos para evitar o estouro dos trovões ou desviamos o rosto da broca usada pelos dentistas. Por que isso acontece? Quando os estímulos ocorrem nessa ordem, o primeiro torna-se um reforçador negativo condicionado, que é o aprendido, e a ação que o reduz é reforçada pelo condicionamento operante. As ocorrências passadas de reforçadores negativos condicionados são responsáveis pela probabilidade da resposta de esquiva. No processo de esquiva após o estímulo condicionado, o indivíduo apresenta um comportamento que é reforçado pela necessidade de reduzir ou evitar o segundo estímulo, que também é aversivo. Ou seja, após a visão do raio, o indivíduo manifesta um comportamento tapar os ouvidos, que é reforçado pela necessidade de reduzir o segundo estímulo, que é o barulho do trovão, igualmente aversivo. Outro processo semelhante é a fuga. Nesse caso, o comportamento reforçado é aquele que termina com o aversivo, já que em andamento. A diferença é sutil. Se eu posso colocar as mãos nos ouvidos para não escutar o estrondo do rojão, este comportamento é de esquiva, pois estou evitando o segundo estímulo antes que aconteça. Mas se os rojões começam a pipocar e só depois apresentam um comportamento para evitar um barulho que incomoda, seja fechando a porta, indo embora ou tapando os ouvidos, pode-se falar em fuga. Ambos produzem ou evitam o estímulo aversivo, mas em processos diferentes. No caso da esquiva, há um estímulo condicionado que antecede o estímulo incondicionado e me possibilita a emissão do comportamento de esquiva. Uma esquiva bem-sucedida independe da ocorrência do estímulo incondicionado. No caso de fuga, só há um estímulo aversivo incondicionado que, quando apresentado, será evitado pelo comportamento de fuga. No segundo caso, não se evita o estímulo aversivo, mas se foge dele depois que iniciado. Outros processos. Extinção. Outros processos foram sendo formulados pela análise experimental do comportamento. Um deles é a extinção. A extinção é um procedimento no qual uma resposta deixa abruptamente
de ser reforçada. Como consequência, a resposta diminuirá a frequência e até mesmo poderá deixar de ser emitida. O tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida dependerá da história e do valor do reforço envolvido. Assim, quando uma pessoa na qual estávamos interessados deixa de nos olhar e passa a nos ignorar, nossas investidas tendem a desaparecer. Punição. A punição é outro procedimento importante que envolve a consequência de uma resposta quando há a apresentação de um estímulo aversivo ou a remoção de um reforçador positivo presente. Os dados de pesquisa mostram que a supressão de comportamento punido só é definitiva se a punição for exatamente intensa. Isso porque as razões que levam à ação que se pune não são alteradas com a punição. Punir ações leva à supressão temporária da resposta por causa de resultados como esses. Os behavioristas têm debatido a validade do procedimento da punição como forma de reduzir a frequência de certas respostas. As práticas punitivas correspondentes na educação foram questionadas pelo behaviorismo. Obrigava-se o aluno a ajoelhar-se no milho, a fazer inúmeras cópias de um mesmo texto, a fim de ficar isolado, etc. Os behavioristas, respaldados por críticas feitas por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimento de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano e em todos os espaços onde se trabalhe para instalar comportamentos desejados. O trânsito é um excelente exemplo. Apesar da punição aplicada, os motoristas e pedestres, na maior parte das infrações cometidas no trânsito, tais punições não os têm motivado a adotar o comportamento considerado adequado para o trânsito. Em vez de adotarem novos comportamentos, tornam-se especialistas na esquiva e na fuga. Controle de estímulos. Tem sido polêmica a discussão sobre a natureza ou extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós. Mas não há como negar que há algum controle. Assumir a existência desse controle e estimulá-lo permite maior entendimento dos meios pelos quais os estímulos agem. Assim, quando a frequência ou forma da resposta é diferente sobre estímulos diferentes, disse que o comportamento está sob controle de estímulo. Se o motorista para ou acelera o ônibus no cruzamento de ruas onde há semáforos, que ora está verde, ora está vermelho, sabemos que o comportamento de dirigir está sob controle de estímulo. Dois importantes processos devem ser apresentados: a discriminação e a generalização. Discriminação. Disse que desenvolveu uma discriminação de estímulo quando uma resposta se mantém na presença de um estímulo, mas sofre certo grau de extinção na presença de outro. Isso é, certo estímulo adquire a possibilidade de ser conhecido como discriminativo da situação reforçadora. Sempre que ele for apresentado e a resposta for emitida, haverá reforço. Assim, nosso motorista de ônibus vai parar o veículo quando o semáforo estiver vermelho, ou melhor, esperamos que para ele o sinal vermelho tenha se tornado um estímulo discriminativo para a emissão do comportamento de parar. Poderíamos refletir também sobre o aprendizado social. Por exemplo, existem normas e regras de conduta para festas. Cumprimentar os presentes, ser gentil, procurar manter diálogo com as pessoas, agregar e elogiar a dona da casa, etc.
No entanto, as festas podem ser diferentes, informais ou pomposas, dependendo de onde, de como e de quem as organiza. Somos então capazes de discriminar esses diferentes estímulos e de nos comportar de maneira diferente em cada situação. Generalização. Na generalização de estímulos, um estímulo adquire o controle sobre as respostas devido ao reforço na presença de estímulo similar, mas diferente. Frequentemente, a generalização depende de elementos comuns a dois ou mais estímulos. Poderíamos aqui brincar com as cores dos semáforos. Se fossem rosa e vermelho, correríamos o risco de os motoristas acelerarem seus veículos no semáforo vermelho, pois poderiam generalizar os estímulos, mas isso não acontece com o verde e com o vermelho, que são cores muito distintas e, além disso, estão situadas em extremidades opostas do semáforo, o vermelho na parte superior e o verde na parte inferior, permitindo a discriminação dos estímulos. Na generalização, portanto, respondemos de forma semelhante a um conjunto de estímulos percebidos como semelhantes. Esse princípio da generalização é fundamental quando pensamos na aprendizagem escolar. Nós aprendemos na escola alguns conceitos básicos, como fazer contas, escrever. Graças à generalização, podemos transferir esses aprendizados para diferentes situações, como dar ou receber troco, escrever para alguém distante, aplicar conceitos de física para consertar aparelhos eletrônicos e etc. Na vida cotidiana, também aprendemos a nos comportar em diferentes situações sociais, dada a nossa capacidade de generalização no aprendizado de regras e normas sociais. Behaviorismo, sua aplicação. Uma área de aplicação dos conceitos apresentados tem sido a educação. São conhecidos os métodos de ensino programado, o controle e a organização das situações de aprendizagem, bem como a elaboração de uma tecnologia de ensino. Entretanto, outras áreas também têm recebido a contribuição de técnicas e conceitos desenvolvidos pelo behaviorismo, como de treinamento de empresa, clínicas psicológicas, o trabalho educativo de crianças com necessidades especiais, a publicidade e outros. A análise experimental do comportamento pode nos auxiliar a descrever nossos comportamentos em qualquer situação, ajudando-nos a modificá-los. Atividades. A partir do capítulo estudado do texto complementar apresentado, discuta como a análise comportamental vê a pessoa. Pela resposta da análise comportamental, o que é preciso fazer para se reconhecer e para conhecer os outros? Como se dá a questão do controle e do controle dos comportamentos? Encerrando assim do livro Psicologias, de Ana Bloch, 14ª edição, por Jonathan Jesus.